Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que pessoas me perguntam muito. Às vezes pessoas confundem também como funciona, que é honorário advocatício. Quanto custa o advogado? Por que tem que pagar o advogado? Como é que funciona? O que é advogado público? Se existe isso, essa figura ou não, tá bom? Então, não saia daí. Pessoal, como é que funciona esse lance de honorário advocatício? Honorário é basicamente o nome que se dá, tá? Pelo valor, ao valor, né, que o advogado vai receber. É basicamente isso, né? E aqueles advogados que não cobram nada, só cobram no final, vocês já ouviram falar isso? Então isso, na verdade, também é honorário, é um tipo de honorário, tá? É chamado de honorário do êxito, né, do risco. Você vai combinar com o seu cliente para cobrar dele apenas se ele ganhar, né? E esse honorário aí geralmente é de 15% a 30%, depende muito da ação, depende muito de como foi combinado, né, com o seu advogado. Esse honorário do risco, ele é muito usado, né, por exemplo, na justiça aí do trabalho, né, nas reclamações trabalhistas, ele é muito usado também no juizado especial. Mas além desse honorário de risco, tá, o que você só recebe no final, que você só vai pagar no final, na verdade, né, recebe o advogado, não é você que paga, né? Se você está pagando, além desses honorários, existem outros honorários. Tem um honorário, por exemplo, que se chama honorário de sucumbência. E esse aí é o que traz maior confusão à cabeça do cliente. Tem gente que briga com o advogado. Não, mas você está me cobrando 30% e depois você ganha mais 20%. Pois é, existe um honorário que se chama honorário de sucumbência. Esse honorário, quem paga não é a parte, não é quem está contratando o advogado que vai pagar esse honorário, tá, pessoal? Quem paga esse honorário é a parte que perdeu, é a parte chamada de parte sucumbente. Por isso que o nome é honorário de sucumbências, tá bom? Os honorários sucumbenciais. Então, beleza, a parte que perdeu, o juiz vai arbitrar um valor, tá, geralmente entre 10 e 20% em cima ali do valor da causa, o valor da verdade da condenação, né? E aí o advogado que ganhou vai receber esse valor, tá bom? Inclusive, no título do vídeo aí, no começo do vídeo, no loop, eu falei sobre advocacia pública, né? Se existe advogado público. Então tá, existem advogados que eles trabalham de forma pro bono, é um instituto até relativamente novo, tá? Na nossa legislação. O advogado que trabalha de forma pro bono, ele não vai te cobrar, tá, 30%, ele não vai te cobrar nenhum tipo de valor, porém no final da ação, esses advogados recebem os honorários sucumbenciais, se houverem, tá? Por que se houver? Às vezes, pessoal, não tem honorário de sucumbência, como por exemplo no juizado especial, se não tiver recurso, se não for para a turma ali da turma recursal, segunda instância dentro do juizado especial, que é um rito próprio, uma lei própria, o honorário não existe esse honorário, se não for para lá, tá? Então, se houver recurso, aí sim vai existir. Então, esses advogados, que se chamam de advogados públicos às vezes, porque fazem parte de uma ONG, né, de um projeto social, né, realmente eles não vão cobrar nada, nem 30%, nem taxa administrativa, nem nada. E no final, só essa sucumbência, né, que aí isso pela legislação, é do advogado, tá? O honorário sucumbencial é do advogado. Agora, se ele vai pegar esse valor e vai doar também, no caso do projeto social, aí ok, mas esse valor vai na conta dele, é dele. Tá bom, pessoal? Eu falei aqui sobre taxa administrativa também, né? O que é taxa administrativa? A taxa administrativa às vezes é um valor simbólico que o advogado vai te cobrar para iniciar a fazer o seu trabalho, tá? Para iniciar a fazer a sua ação. Imagina só, né? Um advogado ele senta com você, às vezes te escuta por 1 hora, 1h30, né? Que seja 20 minutos. Para entender a sua situação, ele vai colecionar, vai coletar todos os seus documentos, vai escutar toda a sua história, vai montar a sua pasta, vai fazer a ação para você, vai criar a ação. Ah não, mas é Ctrl+C, Ctrl+V, não é bem assim não, pessoal, não é assim, tá pronto não. Tem que colocar exatamente de acordo com a situação, tá? Com o que está acontecendo, não é de qualquer jeito, senão você não vai ganhar ação, tá? Então, às vezes se cobra uma taxa administrativa para realizar esse trabalho,
para você coletar o documento, para fazer. Alguns advogados, né, cobram também pela consulta, tá? É normal cobrar pela consulta. Alguns advogados preferem não cobrar, mas o normal é cobrar. Quando você vai no médico, por exemplo, ele não te cobra a consulta, né? Se você tem plano de saúde, às vezes você não está pagando a consulta, porém o plano está pagando por você. Ou se é participativo, você também está pagando. Então, da mesma forma, né, existe o valor, então, dessa taxa administrativa e da consulta. Às vezes a consulta já tem a taxa administrativa inclusa, e se não tem consulta, às vezes, né, se cobra a taxa administrativa para realizar aquele trabalho. Ainda existe um outro tipo de honorário, tá, pessoal? Que é o prolabore. Prolabore, eu vou te dar um exemplo. Numa ação, por exemplo, de divórcio consensual, onde ambas as partes estão de acordo com a guarda do filho, elas estão de acordo com os bens, como está tudo certinho, elas já estão de acordo, mas obrigatoriamente elas precisam que o advogado presida o ato junto com o tabelião, se for extrajudicial, ou junto ao juiz, tá? A justiça, pessoal, ela é formada pelo fianqueiro, pelo julgador, pelo acusador e pelo defensor. O advogado faz parte da justiça, tá, pessoal? Ele faz parte da justiça, autoridade postulatória. Não tem justiça sem advogado, tá? Então, se você vai procurar um advogado para fazer um divórcio e não tem nada para partilhar ao fim, né, consensual, isso é só um exemplo, tá? Tem outras situações também, né? Vou te dar um outro exemplo também. Você vai entrar com uma ação contra determinada pessoa para que essa pessoa realize algo, né? Obrigação de fazer. Você quer obrigar uma pessoa a fazer alguma coisa. E isso não vai gerar pecúnia, não vai gerar dinheiro. Ao final do processo não tem nenhum resultado financeiro, apenas a obrigação. Nesse caso, o advogado vai trabalhar e ao final não tem nada a receber. Então, nesses casos, a gente cobra o chamado prolabore, que é o valor para se trabalhar. Agora, quais são os valores, né, desses prolabores? Quanto que custa, de fato, contratar um advogado nesses casos, se não tem risco? Se não tem risco, pessoal, geralmente segue-se a tabela da OAB, tá bom? Eu vou deixar no link aqui embaixo uma tabela, tá? Uma tabela de preços, tá? De honorários advocatícios de um estado. Cada estado tem a sua própria tabela, tá? Cada estado tem a sua própria tabela. Eu vou deixar aqui só para você ver como é que funciona, tá? Esses valores. Essa aqui é por URH, mas tem estados que não é assim, já é valor fixo. É só você fazer a conta, é bem autoexplicativo. Se você não entender como funciona, pode deixar nos comentários aqui, que eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? Ou pelo WhatsApp também, a gente conversa, né? O pessoal gosta muito de conversar pelo WhatsApp. Então vamos lá, pessoal, nós falamos sobre o contrato de risco, que é um honorário que se recebe ao final, a taxa administrativa, que é um valor para o advogado fazer a sua ação. Falamos sobre o valor da consulta, falamos também sobre o honorário sucumbencial, né? E falamos sobre o prolabore. São 5, então, formas, basicamente 5 formas de se cobrar. É assim que um advogado ele trabalha, ele sobrevive, sustenta a sua família. Muita gente não quer de forma nenhuma contratar um advogado e pagar ali um valor inicial para o advogado trabalhar. Ele acha um absurdo quando o advogado cobra, diz que não, é um absurdo, todos os advogados cobram só no final. Não é assim que funciona, depende da área e depende da ação, tá, pessoal? Imagine aí, ó, no nosso judiciário, processos que demoram 1 ano e meio, 2 anos, 5, 8 anos para serem resolvidos, alguns 15 anos, dependendo da ação, né? O inventário, por exemplo. Então imagine que o advogado, ele nunca cobre nenhum tipo de prolabore, ele não te cobre taxa administrativa, não cobra consulta, então ele tem que esperar todas as ações terminarem para receber. Imagina, se esse advogado tem esposa, a esposa não pode trabalhar, se ele tem 2, 3, 4 filhos, no meu caso eu tenho 2, como é que ele vai sobreviver, né? Aí a gente fala assim, não, mas você escolheu essa profissão porque você quis. Tudo bem, exatamente, eu amo ser advogado, eu repito isso que eu adoro ser advogado, porém existe, pessoal, né, outros tipos de honorários, né, assim que se sobrevive dentro da advocacia, né, a gente não vive só do êxito, a gente vive também de consulta, vive de taxa administrativa, vive de prolabore, tá? Então, advogados da sua região que você estiver contratando na internet, independente do advogado que estiver conversando, ele te cobrar, ele não está roubando você não, Deus me livre, ele está cobrando o valor para poder trabalhar. Agora, se esse advogado ele é real, se ele não é,
Aí, ó, você assiste esse vídeo aqui, que eu te ensino a olhar se esse advogado de verdade, se está tudo ok, né, para saber da índole, né, do profissional que você está contratando. É óbvio, né? Existem bons profissionais e existem profissionais também complicados, né, em todas as áreas, não é só no direito, não. Qualquer tipo de profissional liberal, tá bom? Agora, existe a defensoria pública. Aí, esse não é o advogado público, ele é chamado de defensor público. Aí lá realmente você não tem custo nenhum, lá é totalmente gratuito, porém é limitado a alguns tipos de ações. Existem searas do direito que a defensoria pública ela não pode atuar, ela não atua, tá? E aí só contratando um advogado mesmo particular, né, ou um advogado de projeto social para poder te auxiliar, tá bom? Doutor, mas quanto que custa? Uma consulta, ela custa entre 50 a 500 reais, depende muito do profissional, depende da região, tá? A taxa administrativa, ela também pode girar em torno aí de 50 a 500 reais, né? E o Prolabore segue a tabela da OAB. Os honorários de sucumbência de 10 a 20%, como a gente já falou, né? E também o risco de 15 a 30%. Porque o advogado recebe, ficou faltando explicar. Galera, um profissional de direito, né, um advogado, ele estuda 5 anos na faculdade. Então ele faz o bacharelado em direito. Depois ele passa na Ordem dos Advogados do Brasil. Uma das provas, se não a mais difícil do Brasil. A prova ela tem um alto índice de reprovação, pessoal. Uma prova muito difícil, tá? Então ele passa nessa prova, ele faz especializações em determinada área para poder atender o cliente, atender você da melhor forma possível, né? Essas especializações geralmente são de 1 ano. Alguns fazem mestrado, foi o meu caso, fiz 2 anos de mestrado, né? E outros ainda fazem doutorado. Então imagina, 5 anos, mais vamos lá, 1 ano para estudar para a OAB, ou 6 meses. Aí depois, pós-graduação, se fizer uma só, mestrado, quer dizer, quase 10 anos, pessoal, 10 anos. Né? Então, por favor, valorize o seu advogado. O advogado é a pessoa que você pode contar e deve contar a qualquer momento, né? Espero que eu tenha sanado todas as suas dúvidas. Muito obrigado por ter ficado até o fim, tá bom? Não deixe de compartilhar e curtir o vídeo. Ó, beijão e até a próxima. Tchau!